Olá, como é que vocês estão? Voltando aqui no canal Anzei para mais um vídeo. E eu não ia fazer essa notícia, mas pelo que repercutiu tanto, vou fazer, né? Pra dar certo aí. E acabou que desde o dia 9 de março, que quando saiu essa notícia, repercutiu muito na mídia, saiu na Globo e tivemos muitas outras informações. Então eu tô aqui para falar a notícia sobre a mulher que teve relações sexuais com um morador de rua. Bem, eu vou explicar tudo desde o dia 9 de março, que foi quando o ocorrido aconteceu. Tivemos muitas informações. Então se você quer saber tudo, você fica aqui até o final do vídeo. Eu peço que você se inscreva se não está inscrito. Isso vai ajudar a gente demais, a gente é um canal muito pequeno, então a sua inscrição vale muito a pena. E compartilhe o canal para que outras pessoas consigam ver nós, consigam notar-nos, porque é difícil, o YouTube não ajuda canais pequenos. E é aquela coisa, sem a ajuda de vocês nada vai acontecer, a gente vai continuar na mesma. E é isso, então vamos pro vídeo, vamos explicar toda a situação. Bora pro vídeo e depois a introdução. Bem, o ocorrido envolve a Sandra, que é uma mulher, ela é toda fitness, né? Que namora um cara todo fitness também, personal trainer, que é o Eduardo, e um morador de rua. Acaba que ela teve relações com esse morador de rua e foi pegando flagra pelo Eduardo, que é o namorado dela. Bem, mas tentando explicar toda essa situação primeiramente, nós temos que a Sandra acabou no dia 9 de março, que foi o dia do ocorrido. Ela e a sogra foram ajudar moradores de rua. No fim do dia, acaba que elas se separam e a sogra volta para casa e ela não. Eduardo, que era o marido, ficou preocupado e foi atrás, sabe? Até achar o carro da bendita Sandra. Achou o carro dela no meio da rua lá parado, estacionado, e ele foi ver, foi quando pegou no Fraga a Sandra tendo relações com um morador de rua, com um mendigo. E aí foi o que acontece no vídeo que eu já vou mostrar pra vocês. Ele pega o mendigo, ele vê aquela situação, ele acaba batendo no mendigo, achando que o mendigo estava de alguma maneira estuprando, uma palavra muito forte, não sei se eu vou poder falar isso no YouTube sem eles boicotar, mas fazendo atos indevidos com a mulher dele à força. Então ele bateu no mendigo, espancou o mendigo, o que acabou gerando muita revolta na internet. Mais tarde foi revelado que não foi estupro. E eu já vou explicar, primeiramente, que muitas matérias estão fazendo fake news falando que o mendigo teve relações forçadas com a Sandra. Isso já foi desmentido pela própria Sandra e pelo próprio Eduardo. O Eduardo, no pronunciamento dele de ter espancado o mendigo, ele disse que ele achou que estava ocorrendo essa relação forçada. Então ele tentou, a primeira reação dele foi tentar defender a mulher dele, mas não foi o que aconteceu. A própria Sandra desmentificou, disse, lá no ocorrido ele já percebeu que não era uma relação forçada, e o mendigo acabou indo pro hospital, parar no hospital. Ele saiu como errado, provavelmente vai ter processos por cima dele. Ele se ferrou, né? Eu sei que diante da situação, a violência nunca é a primeira opção, então ele acabou saindo errado por partir para a violência. E acabou que o mendigo acabou parando no hospital. Vou deixar uma foto dele aí de como ele ficou, e eu vou botar o vídeo aí do ocorrido para vocês entenderem melhor.
Como você pôde ver, foi basicamente o que eu disse que aconteceu, sabe? Então não teve muito mistério. Ele, Eduardo, acabou partindo pra cima. Ele saiu como errado nessa situação. Ele não devia ter partido pra cima. Mas por causa disso, ele acabou se ferrando um pouco. A Sandra, foi revelado que a Sandra ela não bate muito bem da cabeça, sabe? Ela tem alguns problemas mentais. E acabou que ela teve um pronunciamento que acabou indo pra Globo. A Globo acabou pegando um pronunciamento dela sobre o ocorrido. E eu vou deixar aí pra vocês. É bem longo, é um pouco longo. Se você quiser botar no 1,5 de velocidade, bota aí que deve ser uns 4 minutos de áudio aí. Então, eu vou deixar aí e já volto aí pra falar com vocês. Isso, eu falei, aí eu vi no pescoço dele, aí ele tirou assim, e eu fui e tirei, né? Consegui tirar do pescoço dele e joguei no chão. E aí ele falou assim, vamos andar, me leva pra algum lugar, pra onde você quer me levar? Não é assim, não? Aí ele foi me levar, não, mas antes disso ele me deu vontade de me dar um abraço, aí eu dei um abraço nele. Porque de novo eu tava enxergando ele como o Eduardo, né? Eu enxergava aquele morador de rua como o Eduardo. E aí ele me pediu um abraço, eu abracei. E aí ele, antes disso, quando a gente sentou no banco, ele queria fazer carinho nos meus pés. Eu não sei porquê. Aí ele falou pra mim não me preocupar, antes da gente chegar também, ele falando pra mim não me preocupar com a multidão que tinha ao redor, pra mim, que ninguém tava me enxergando, só existia eu e ele ali. E aí ele foi e quando a gente sentou, ele falou assim, deixa eu cuidar de você. Aí pegou meu pé, né? E começou a fazer carinho no meu pé. E eu senti uma coisa tão boa. Aí foi quando ele tocando assim na minha mão que eu fui vendo o terço. Aí naquela hora eu não enxergava o Edu, aí eu enxergava a mim. Eu falei, não preciso de mais disso aqui. Porque no Mas depois disso que vocês foram pro carro, saíram do carro, de lá de carro? Foi, depois disso. Aí vocês entraram no carro como? Não, aí depois disso que eu tirei os terços dele, aí ele falou assim, você quer me levar para algum lugar? Um lugar. Eu falei, ele, que eu quero estar com você. Eu falei, eu quero. E eu enxergando ele como Eduardo, né? Eu falei assim, eu quero ir sim. E a gente foi. E aí eu falei, aí eu fui procurando, né, pela rodoviária, um lugar escuro e vazio pra gente ficar junto. Aí eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele entrou. Aí no que ele entrou, ele falou assim, vamos para algum lugar? Aí eu falei, vamos. E eu o tempo todo, e às vezes eu enxergava ele como o Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. E eu lembro que ele perguntou, eu tava com o coração aflito, sabe? Inquieto, mesmo não doendo, mas estava aflito. Aí eu não sabia se eu enxergava ele, muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, eu não, sabe? Me confundindo. Aí deixando minhas emoções me confundirem, porque minha sogra plantou a semente, sabe? A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Que dúvida. Ai, na hora que dá a foto lá, que tem a foto, teve uma hora que aí ele, todas as coisas que ele estava falando para mim estavam fazendo sentido, alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo. E antes disso ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no saco e balançou assim, na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha que estava lá atrás. E elas estavam vendo tudo. E antes disso ele pediu para elas entrar, falou, pede para elas saírem. E eu pedi, sabe? Eu falei, não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito. E aí eles foram lá pra dentro. Elas foram pra dentro e a Beth falou, não, Sandra, a gente tem que ir. Ela tentando me puxar e eu não, eu vou direto no meu propósito. E aí nisso ele foi me pedir um beijo. E ele, posso te dar um beijo? E eu deixei. Na frente da minha sogra. E a minha sogra repreendeu, ficou desesperada. Ela repreendendo e pedindo ao Senhor. Isso o E Eduardo ela não viu. falou nada com o Edu?
Hã? Ela não falou nada? Não, ela clama, ela, gente, isso é do vê isso, ele vai matar ele. E ela falando isso, sabe? E ela deixa você sair de lá sozinha, mas ele não tava lá mais não. Quem? O mendigo. O mendigo, e ele saiu depois do beijo. Depois do beijo ele saiu, só que aí eu entrei no carro, ele continuou falando, e ele falando assim, vem sozinho ao meu encontro na rodoviária. Eu falei, eu vou. E minha sogra falando, repreende. Como você pode ver nesses áudios, você sabe que ela não bate muito bem na cabeça. Ela se pronunciou nas redes sociais em outros locais falando que sobre o ocorrido, basicamente ela foi ajudar mesmo o mendigo. E quando ela teve essa ajuda, eles acabaram trocando olhares, acabaram trocando carícias. E quando foi ver, eles já estavam se relacionando, se encontraram depois e se relacionaram. A mulher, ela disse que foi uma mensagem de Deus. Diz que a sogra até provocou ela, de certa forma, a acontecer isso. E a gente não sabe muito bem, mas sabemos que a Sandra tem alguns problemas mentais e que não é de hoje. Tanto que foi revelado pela família que ela já teve relações com outros moradores de rua. Então ela tem um fetiche, né? Se for pra falar, ela tem um fetiche sobre essas coisas aí. Então, nada a comentar, basicamente é o fetiche dela. O único problema mesmo é que ela tá namorando, né? Se ela quer ter esses fetiches, ela podia pelo menos não namorar, né? Não trair o namorado, que é uma coisa feia, por assim dizer. Uma coisa feia é ela ter que ficar traindo o namorado por causa dos fetiches dela. Ela pode muito bem fazer isso sendo solteiríssima, né? Ela não teria problema nenhum, mas o problema é que ela namora, né? Aí com esses problemas mentais todos que o Eduardo já sabe que ela tem, acabou ocorrendo esses relatos e já teve outros relatos, então não é de hoje. Muitas fake news apontam que o mendigo abusou dela, o que não aconteceu, ela mesma já desmentificou. Então parem de ficar inventando fake news. O Eduardo achava que ele tinha feito isso, mas ele não tinha feito, é tudo dela. Ela foi internada, ela está numa clínica de recuperação e ela meio que está internada para tratar desses problemas dela, que eu não sei se é muito bem um problema. Para mim é muito mais um feitiço do que um problema. Às vezes ela não consegue se controlar disso. Tem muita gente que é viciada em alguma coisa, tem esses feitiços por alguma coisa e não conseguem se controlar, e eles precisam de ajuda e tal, mas não a ponto de serem internados. Eu acho que Cassandra devia ser a mesma coisa. Eu acho que ela está sã. Eu não acho que ela bate muito bem da cabeça, não. Mas acho que ela está sã o suficiente para saber o que ela está fazendo. Então, pra mim, ela precisava de ajuda, mas não a nível de interno. Mas basicamente ela foi internada, é isso, gente. E o Eduardo se pronunciou, vou deixar o pronunciamento dele aqui, explicando o que eu disse, né? E sobre que ele fala que ele atacou porque achou que estava abusando dela, ele fala que ela tem problemas mentais, ele fala que ele não estava. Então eu vou deixar o pronunciamento dele aí, ele ainda reforça e pede para que não enche o saco dele, não enche o saco da família dele e nem da Sandra, que em vez de encherem o saco da Sandra, pelo menos rezem ou colaborem ou dê forças para que ela se recupere e não para que ela se preocupe mais ainda com o que está acontecendo. Então eu vou deixar o pronunciamento dele aí. Boa noite, eu sou Eduardo Alves. Venho informar que estão gerando conteúdo ofensivo contra a honra da minha esposa, onde sofreu violência sexual aqui na cidade de Planaltina DF por um morador de rua. E diante disso, vejo que os fatos têm sido transmitidos de maneira errônea por ambas as partes, sendo que no momento o que deveria estar preocupado é a saúde dela, até porque a mesma se encontra internada. Mediante a isso, eu venho pedir, né, que parem com essa questão de divulgação, ainda mais da maneira errada, e porque, querendo ou não, está prejudicando toda a família, a mim e a Sandra, né, quando na realidade os cuidados deveriam estar sendo voltados apenas na melhora dela, da Sandra, tá ok? Então foi isso que ele disse, foi isso que aconteceu. Eu espero ter resumido basicamente muito do que aconteceu. Eu acho que diante dessa situação, eu
Eu sei que é uma coisa errada o que ela faz, o que ela já fez, ela já deve ter traído ele outras vezes. Eu não sei porque ele fica com ela exatamente, não sei se é porque ela é bonita, mas ou porque ela não é muito sã, porque ele já deve ter relações, ele já deve ter tido relações com ela e ele sabe que ela não é muito bem da bola, então eu não sei o porquê ele fica com ela, assim, se ela já traiu ele. Ela mesma já disse que é consentido, que ela teve relações com o mendigo consentidamente. Então eu não sei muito bem o que pensar, sabe? Eu acho que a mulher, ela não devia, ela tá errada na situação. Ela não devia namorar e tendo esses feitiços que ela tem, ela não devia namorar. Se ela quer pegar mendigo, pega mendigo, namora mendigo, mas que não namore alguém, porque essa pessoa não merece ser traída assim, né? E o cara, ele ficou totalmente errado, vai ser punido basicamente por leis de direitos humanos, por ele ter agredido um mendigo, sendo que ele não sabia da história, não foi tirar satisfação. Ele poderia ter tirado satisfação, sei lá, amarrado o mendigo, forçado, prendido o mendigo, mas bater, agredir é uma coisa já que já não desce pra mim. Ele tinha que tirar satisfação primeiro, antes de sair pra porrada. A violência nunca é a primeira opção. Ele acabou saindo como errado na situação. E parece que ele gosta, né? Porque ele sabe como ela é, sabe dos problemas mentais e continua com ela. Então ele é meio que trouxa também nessa situação. Essa mulher, né, o mendigo é o único que tá certo na situação, por assim dizer. Ele tava de boa lá, uma gostosa vem falar com ele, vamos lá. Você acha que ele vai recusar? Aí é você pedir demais, né? Ele não tá nem aí se ela namora, é casado, não sei o que. O mendigo não tava nem um pouco errado na situação. E parem de ficar espalhando fake news de que ele abusou dela, porque ele não abusou, entendeu? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e tchau!